Nessa aula, você vai ver como que funciona o be. Que ele não é um bicho de 7 cabeças, ele é um bicho de 8 cabeças. Bicho de 8 cabeças. E você vai ver que com 8 palavras você conjuga o verbo be em todos os tempos, modos e pessoas. Só com 8 palavras. 8 palavras. Vamos ver. Por que a gente tem que parar com essa história de to be? Então vamos. Pensa assim, ó. O be é a raiz do verbo ser estar. Só que o verbo ser estar, ele não é só verbo ser estar. Esse be não é só verbo ser estar. Ele pode ser ficar também. E às vezes ele é até ter. Quando você fala assim, ó, I'm afraid of dogs. Eu estou com medo de cachorro? Não, eu tenho medo de cachorro. Então, você às vezes vai interpretar o be como ter. Só que você pode pensar, Cláudia, mas você falou essa frase e eu não ouvi be em lugar nenhum. Olha que interessante. O be é a raiz do ser estar. Então vamos lá, de novo, nós vamos fazer a nossa árvore e a raiz aqui é o be. Raiz. Agora, se eu quiser falar no presente, esse be se transforma em 3 palavras. Então lembra, qual que é o intuito dessa aula, gente? É só para você ver o que é o verbo be. É isso. Não estou esperando que você termine essa aula e entenda todo o be, não. Só para você falar, uau, é muito melhor do que eu imaginava. É esse que é o intuito dessa aula, tá? Não fica preocupado. Ai, como que eu vou aprender tudo isso de uma vez? Não preocupa. Mas só de você saber isso, já vai te abrir os olhos. Quando você vê a legenda ali, você vai falar, é o be. Entendeu? Você vai saber que é o be e vai conseguir deslanchar mais rápido. Então, vamos lá. Então, be no presente, lembra que ele é os Estados Unidos? Ele é os Estados Unidos. Tudo com ele é diferente. Então, ele é autossuficiente. No presente e no passado, ele é autossuficiente. Então, ele vai se transformar em am, em is e are. Então, essas 3 palavras não deixam de ser o verbo be. Por quê? Am quer dizer o quê? Sou ou estou. Is quer dizer o quê? É ou está. Só que também é fica e é também tem, de vez em quando. Tá bom? Então, fica sempre em aberto assim. É muito mais do que uma coisinha. Ele abrange outras coisas. Então, o be, no presente, ele se transforma nessas 3 palavras. Agora você pode falar assim, ai, mas 3 palavras? E o português? Que você teria que saber. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Olha que loucura. Só aí já são 12 palavras, sem contar o ficar e sem contar o ter. Então, fica feliz que nós estamos aprendendo inglês e não português. Então, be, 3 palavras no presente. Olha que beleza, no passado ele se transforma em 2 palavras. Ele vai ser was and were. Aí, ele também pode ser o be com ing e vai ser being, que pode ser sendo ou estando. E ele também pode ser been, que é um outro tempo, que às vezes ele pode ser presente e às vezes ele pode ser passado. Nós vamos aprender isso. Então, aqui, ó. Isso aqui se resume o verbo be. Então, uma palavra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, me fala um verbo em português que com 8 palavras você conjuga em todos os tempos, modos e pessoas. Não existe. Então, esse aqui é o verbo de 8 cabeças? Esse é o pior verbo que existe? E nós temos só que saber essas 8 palavras. Não, então não é tão complicado assim. Não é. Fica feliz que não é. Aí você fala, mas então por que, Cláudia, que você tira o to da história?
Porque não é toda hora que você, para fazer ficar ser ou estar, você precisa de pôr o to. E eu vi na prática, nesses 24 anos, né, que eu estou dando aula, desde 1996, eu estou vendo que isso causa confusão e por isso que eu eliminei essa história. Você vai precisar de pôr o to quando? Quando você for precisar. Nós vamos trabalhar quando que a gente precisa. Mas a maioria do tempo, você não precisa de pôr o to antes do be para ficar o que você quer. Entende? Então, é muito mais fácil você aprender quando colocar do que ter que ficar tirando ele da sua cabeça toda hora. Então, você pensa, eu preciso de saber que 8 palavras formam todas as conjugações, todas as maneiras que eu precisar falar do verbo ser, estar, ficar e às vezes o ter. Então, não é sempre que ele é ter, mas várias vezes, por exemplo, falar sua idade. A gente fala, eu tenho tantos anos. Só que você não usa o verbo ter, have. Você vai usar o am. Então, resumindo, o que eu preciso saber? Que o verbo be, ele muda e ele se transforma e no total são 8 palavras. Então, be, raiz do ser, estar, permanecer, ficar, às vezes permanecer, mas ficar ou ter, de vez em quando. Aí, eu ponho aqui o am, o is, o are, o was, o were, been, been e o be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabeças.